Fala pessoas, dia 2/5, quinta-feira, essa semana de novo a gente vai fazer vídeo à noite. Tudo bem, você pode assistir no dia seguinte de manhãzinha, mas o negócio é vídeo exclusivo já no ar, tá? É um vídeo sobre rituais, aquela teoria da conspiração que eu fiz. O vídeo tem 1h12, se eu lembrar eu coloco um trecho aí no final pra vocês verem. Eu fiz um short, só que o short não é entregue aí pelo YouTube, tá? Então imagina desse 1 minuto que eu vou mostrar pra vocês e 1h12 o que a gente fala, muita coisa. E muita gente fala assim, não, eu já vi canal brasileiro falando a mesma coisa, sobre os mesmos assuntos. Pode ser, tanto faz, pra mim tanto faz. Só que todas as informações que eu mostro nesse vídeo vêm lá de fora, tá? São de canais estrangeiros que eu pego as teorias e trago pra aqui pro Brasil. E digo, teoria da conspiração é um negócio da seguinte forma, na minha opinião. Muitos canais aí, eles trabalham com teoria da conspiração, então eles forçam a teoria da conspiração em você. Teoria da conspiração é uma coisa muito séria, que deve ser levada de uma forma razoável, com o pé no chão. Porque você acreditar em toda a teoria da conspiração é bobagem. Acreditar também, não acreditar em nenhuma, também é uma grande bobagem. Você tem que ver o que é certo, tá? O que realmente vale a pena você se inteirar, porque tem muita gente, tá? Com muito poder que acredita em certas coisas. E é isso que a gente conversa nesse vídeo, tá? Mas vamos ao Lula, porque eu falei pra vocês, né? Faz alguns meses que eu falei que era o começo do fim. O último vídeo foi o começo do fim, porque temos que repetir que o Lula está em apuros, ele está com problemas, ele está demonstrando fraqueza. E eu vou aí demonstrar pra vocês por que ele está tão preocupado. Lula pede votos para Guilherme Boulos em ato do 1º de maio, tá? Todo mundo ficou sabendo disso aqui, deu maior barulho. E na minha opinião é o seguinte, tá? O pessoal comentou aqui, ó, cometeu crime eleitoral, propaganda e campanha antecipada. O TSE já tomou as providências sobre essa antecipação de campanha. A gente vai falar da questão, né, do TSE. Mas é o seguinte, o TRE já deu aí o seu parecer, né? O Lula sabe muito bem o que ele tá fazendo. Tá? Ele sabe que não pode fazer isso. Ele não é tolo. Você tá falando do Lula. O cara tem aí 1 bilhão de anos de política. Ele sabe que não poderia. Só que a situação está tão complicada para ele que ele prefere enfrentar os problemas, que não vão ser tantos, tá? Para tentar conseguir colocar o Boulos, né, aí na prefeitura de São Paulo. Então ele tá fazendo aí um movimento, né, que ele sabe os danos que aparecerão e ele vai contornar esses danos. Então é tudo bem pensado. Esses caras não dão ponto sem nó, tá? E o que acontece? Boulos, vou repetir aqui, pode anotar e me cobrar com toda certeza mais do que absoluta. Boulos é o novo Lula. Lembre-se, o Lula já tá velho, cara. Ele não tem mais. Ele pode até falar que ele tá com fôlego, mas ele logo será substituído. O homem a substituir Lula será Boulos. Só se alguma coisa assim muito fora da curva acontecer. Boulos, ele tem os mesmos trejeitos, os mesmos pensamentos, ele será um novo Lula e você verá Boulos durante muitas décadas aí sendo o cara que o substituirá, tá certo? É uma coisa que eu tenho quase que certa na minha cabeça. Lula faz pedido explícito de votos em Boulos, o que é proibido pela legislação eleitoral. Isso não temos dúvida, tá? O pessoal falou aí, dando as opiniões, que não tem problema cometer crimes quando o judiciário está do seu lado. O Lula segue alguma lei perguntando. Ele sabe muito bem, como eu falei. Nunes já se posicionou, disse que vai à justiça, né? A MDB de Nunes pede investigação. Isso aí é claro que iria acontecer. E tem uma galera, o pessoal fala de passar pano. Olha esse pano aqui, ó. Lula pedir voto para Boulos é liberdade de expressão, diz advogado. Coordenador de grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, declara que a fala não pode ser enquadrada como propaganda eleitoral antecipada. Pedido foi em ato de 1º de maio. Pelo amor de Deus. Tanto que é um grande problema que o governo apagou das redes a transmissão no ato de 1º de maio após pedido de voto de Lula a Boulos. Eles sabem. Só que aquilo, não só ele pediu, ele sabe do barulho que iria, né, fazer e aparecer em todas as redes, ou seja, ele sabe muito bem. Sabe quando você tem um movimento de dano calculado? O Lula com certeza sabe disso, tá? Ninguém derrotará esse moço. A prática é vedada pela lei eleitoral, pois só pode ocorrer após o início oficial da campanha. O vídeo foi apagado do YouTube do canal Gov, mas ainda está disponível no canal pessoal do presidente. Acho que já foi retirado, tá? Justiça dá 48 horas para o YouTube remover vídeo em que Lula pede voto a Boulos, tá? Após as falas no Dia do Trabalho. E ele sabe muito bem, né? Só o advogado lá tentou fazer, vamos dizer assim, uma contenção de danos, mas não dá, tá? Lula acata a decisão e deleta vídeo em que pedia voto para Boulos em São Paulo. O estrago já foi feito, o pedido já foi feito. Só que aí vem uma coisa um pouco mais séria. Como dizem aqui, por jurisprudência Jair Bolsonaro, Boulos pode ficar inelegível até 2032. Em caráter reservado, eleitoralistas comparam o pedido de voto explícito de Lula aos atos de 7 de setembro de 2022. Então Bolsonaro
quando, vamos dizer, estava no 7 de setembro de 2022 e fez as suas declarações, ele ficou inelegível por causa disso. Se usar da mesma régua, o Boulos também tinha que ficar inelegível até 2032. Só que a gente sabe muito bem como funciona o Brasil, né? Você não acha que o Boulos vai ficar inelegível, né? Num país sério, se tivesse a mesma medida, isso aconteceria. Mas é claro que não vai acontecer, na minha opinião. Né? Senão seria muito inusitado. Aí sim o Boulos não seria o novo Lula, tá? Lula reclama de baixo público em ato de 1º de maio em São Paulo. O evento foi mal convocado. Ele sabe que tem pouca gente, ele sabe que é complicado. A esquerda sempre usou do famoso pão com mortadela. Pelo visto está faltando, não estão conseguindo mais manter. Porque a esquerda ela trabalha sempre nessa questão, né? Eles têm que manter o seu público. E não é algo orgânico. Nunca foi, praticamente. Vamos dizer que nos anos 90, no começo do 2000, tem um povo ainda que era incauto, digamos, né? E tinha esse problema aí de eles acreditarem na esquerda. Agora não tem mais. Ele falou que o evento foi mal convocado, tá? As ruas nunca mentem. Eita, eleição limpa, dando risada. Nem os petistas acreditam mais nesse cidadão. Retrato do seu desgoverno. Você não via esse tipo de matéria. Você não via esse tipo de... Ó, o Estadão, cara. O Estadão tá falando isso. Às vezes você fala assim, é o antagonista que tá dizendo isso aqui. Mas aqui é o Estadão, cara. É Folha, a gente vai ver não só, a gente vai ver CNN, você vai ver comentários mais votados. Daqui pra frente não tem retorno. É só queda do governo Lula. Digo pra vocês, foi uma coisa que eu deixei avisado. A câmera não mostra o público, não mostra mesmo. Só que aí a CNN vai lá e dá uma foto que mostra aí, ó. Ministro leva reprimenda de Lula em ato do 1º de maio esvaziado. Petistas veem pouco empenho de centrais sindicais. Tá todo mundo, vamos dizer, se pegando, porque a situação tá complicada. Olha só o que o Lula fala que é para você anotar e deixar aí anotado. Se vocês acompanharem a imprensa, dá a impressão que tem guerra entre o governo e o Congresso, diz o Lula. Ou seja, a primeira vez que você vê claramente o Lula falando que a imprensa não está fazendo o trabalho. A imprensa era a maior amigona dele. Agora ele já fala mal da imprensa, que dá a impressão de guerra entre o governo e o Congresso. A gente sabe que tem guerra. A gente vê todo dia o Lira dando aquelas patadas, né? A negociação é muito clara, as emendas é muito clara. E ele fala aqui, ó, todos os projetos que nós mandamos para o Congresso foram aprovados. Só que foi abaixo disso aqui, ó. Lula libera 3 vezes mais emendas que Bolsonaro, destinando 14 bilhões em ano de eleições municipais. Assim fica fácil. Assim você é um recorde, tá? Eu me recuso a acreditar que o Brasil trouxe Lula de volta, um retrocesso imensurável, uma tragédia irreparável, né? O pessoal está chateado. Lula libera valor recorde de emendas em um único dia, 4,9 bilhões em um dia. Foi dia 30 agora do 4,9 bilhões. Você sabe o que é bilhão? Você sabe o que é bilhão? Bilhão são 1.000 milhões. Coloca assim na mente, assim, 1.000 milhões, 1.000 milhões. Repete para você, 1.000 milhões, né? É aqui quase, vamos dizer, 5 vezes isso. Olha só que coisa louca, né? O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva bateu recorde para um único dia da liberação de emendas aos congressistas. 4,9 bilhões. Aí fica fácil. Aí ele fala assim, tá passando tudo. Uma hora o dinheiro acaba. E por isso a guerra vem acontecendo. Por isso que a gente viu o debate, o último vídeo foi importantíssimo. Deveria ter mais visitas, inclusive. Porque eu gosto de informar as pessoas, eu não quero monetização, alcance, fama, isso aí não existe mais para mim, eu tô há 15 anos nisso aqui. Eu quero informar, tá? Não haverá desoneração para favorecer os mais ricos, e aí vem o negócio da desoneração, que será um impacto tremendo no Brasil, tudo para conseguir mais arrecadação, a custa de vários empregos, né? Como dizia a Janja, não, é para taxar os ricos, não os pobres. Você consegue comprar as mesmas coisas no AliExpress ou dobra o preço dependendo do produto, passando de $50? O imposto foi para a empresa ou foi para você no seu bolso? Fica clara a situação, não fica? Pai da pobreza, pai do desemprego, pai da fome, pai da mentira, 3.380 curtidas. O mundo tá mudando. As pessoas... E isso aqui não tem volta, tá? Isso aí você pode ter certeza. Ninguém vai voltar a ter amores ao Lula. Daqui pra frente é só descida, tá? Antes aliados, movimentos sociais agora criticam decisões de Lula. Nem os próprios esquerdistas estão tancando mais porque, sinceramente, o dinheiro foi gasto. E aí o que acontece? Quando você tem um Bolsonaro, você sabe que o cara é difícil, que você vai pedir uma emenda, isso aqui, você vê que a diferença de emendas na época Bolsonaro e Lula é diferente. Os caras sabiam que se fosse pedir pro Bolsonaro, o Bolsonaro ia falar não. Agora o Lula, eles sabem do histórico do Lula, de tudo que foi feito no passado. Então os caras cobram mesmo. E aí quando eles veem, por exemplo, eventos, né? A Lei Rouanet e Petrobras financiam um evento em que Lula pediu votos para Bolsonaro, os caras veem que é 3 milhões da Petrobras, 250 mil da Rouanet.
Os caras da mídia ficam chateados, o pessoal que gostaria de uma boquinha fica chateado e os buracos vão aparecendo em todos os lugares. E por isso Lula está sofrendo agora no momento. O cara não sabe muito bem o que fazer. E por isso que eu digo, esse negócio do Boulos aí, ele vai ter problemas. Não, é tudo um dano calculado, tá? Lula sozinho no Itaquerão é símbolo dos fracassos de público da esquerda. Olha a Folha. Isso aqui é a Folha, parece a Folha falando um negócio desse. Quando foi que você imaginava um negócio desse? Falei que ia acontecer? Lembra que eu falava há 2 anos atrás? Os amigos do rei vão ficar espertos que um dia eles vão... O que acontece? Os caras veem esses milhões sendo aí colocados nesses eventos e os caras falam, e o nosso milhão? Quando é Lula é diferente, cara. Porque eles sabem que o Lula tem rabo preso, tem problemas do passado. E eles querem cobrar, né? E o Lula tem que desembolsar bastante. E aí tem um monte de coisa que ele tem que atender. Tem que atender aos, né? As forças lá fora, os reais chefes do Lula. Tem um monte de coisa que ele precisa fazer. Então tá difícil pra ele. Então falei, o começo do fim, cara. Lula ataca a desoneração da Folha em ato esvaziado do dia do trabalho. Olha a Folha de novo falando que tá esvaziado. Tipo assim, o cara tá fraco. E aí, Lula, você tá fraco? O que o Lula pode fazer? Pode tentar mais uma vez tirar um dinheiro, né? Mandar para um lado, mandar para o outro, né? Ele deu um cala-boca lá nas greves dos servidores, né? Então ele vai tentando. Só que a esquerda é isso, é cheio de furos. Os furos vão crescendo, vai aparecendo problemas. E aí vamos ver como ele vai lidar. Tá? Enfim, prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, dança Like a Virgin, da Madonna, com senhoras. O prefeito aí deu uma dancinha, o povo dançou também meio sem graça, né? E outra coisa, prefeito do Rio usa inteligência artificial para homenagear paulistas. Vira meme e reconhece, ficou um horror. Meu, pelo amor de Deus, né? O que acontece, cara? Eu tenho aí usado inteligência artificial no meu canal Lotal, que eu pus 2 shorts lá de como eu pego os meus desenhos, né? E faço modificações, e eu tenho todo o empenho no Stable Diffusion, para corrigir umas falhas. Os caras estão tão preguiçosos hoje em dia que eles vão lá e mandam um negócio aqui. Olha isso aqui, cara. Olha aqui, o que é isso? Um Keanu Reeves de cabelo. Isso aí olha, nem vou falar nada. Olha isso aqui. Enfim, né? Olha só, vem coisa de outra dimensão aqui, né? Lembra até o vídeo exclusivo que a gente falou, né? Falando em vídeo exclusivo, afinal, quem vai pagar pelo show da Madonna no Rio, né? Falam que vai ser o Itaú, mas não é estranho, um show de graça assim aparece? Porque vai arrecadar com turismo. Não é estranho essas coisas, né? Eu não vou ficar falando muito, mas é aquilo. Madonna e a Lady Gaga, né? A Madonna é como se fosse o Lula da esquerda. Ela vai ser substituída uma hora e a Lady Gaga vai substituí-la, tá? Então, é muito estranho esse tipo de show de graça, que parece até uma coisa meio que eu citei no vídeo exclusivo. Lembrando, teoria da conspiração tem que ser devagar, hein, galera? Não acho que tudo. Porque acontece? O cara, quando fica muito ligado em teoria da conspiração, ele vê um 3 no filme. Ele fala, não, se você virar esse 3 desse lado aqui, aí vai ter 3 pontas. Esses 3 pontos significa o tridente, não sei o quê. E você começa a ficar louco, hein? Não começa não, aqui é um canal sério, tá bom? Vamos devagar. Presos fogem de penitenciária no Rio Grande do Norte. Eles foram vistos de bicicleta na comunidade Alcaçuz. Cara, os caras saindo de bicicletinha, cara. Os caras saíram, na boa. Mas é o governo maravilhoso, né? Isso aqui eu não lembro de ter acontecido, não. TCU autoriza sigilo para viagens de autoridades em aviões da FAB por motivos de segurança, tá? É segurança apenas. Então, olha lá, ó. Por motivo de segurança, a decisão de esconder voos beneficia vice-presidentes, presidentes da Câmara e do Senado, os ministros do STF, o Procurador-Geral da República, todo mundo. Ou seja, ninguém fica sabendo de nada. Agora eles podem viajar à vontade sem ninguém falar nada sobre gastos. O sonho. Essa esquerda, cara. Esse negócio do povo ficar sabendo, se inteirando, tá? Por que os caras odiaram o bolsonarismo, o Bolsonaro, essas coisas? Porque, claro que o PT tem culpa, mas chegou um momento que o povo não aguentava mais. Aí começou esse negócio de se politizar, e o bolsonarismo começou a apoiar o povo a ficar ligado nas coisas. Os caras ficam loucos, mas estão tentando voltar. Tá, tô tentando voltar a não ter esse... o povo tem esse apreço aí pela informação. Essa coisa maluca. Você quer saber o seu dinheiro para onde vai? Que coisa louca. Eduardo Bolsonaro rebate no STF os irmãos Weintraub e seus ex-aliados, né? O Eduardo chegou lá e falou, né? Chamando eles de filho de uma P. Olha só que coisa louca, né? Quando eu avisava, ninguém ficou... Lembra? Cara... Isso aí é coisa, eu sei que o pessoal não gosta muito, mas ó, Bolsonaro disse que erro de Weintraub no Twitter foi uma dedada errada e tal. Os caras seguraram o máximo que pôde de Weintraub. Mas eu vou viagem no tempo aqui, ó, 2019. Bolsonaro, ao sancionar a emenda do Freixo, traiu não só o ministro Sérgio Moro, mas todo o povo brasileiro. Não existe mais nenhuma justiça neste país, Nando Moura. Abraham Weintraub foi lá e retweetou isso aqui. Sabe o que foi engraçado? Estou em viagem em um navio com internet intermitente. Fico horas sem internet, derretei sem querer em um post. Evidentemente que foi um erro. Ele mandou essa.
porque balançou o barco lá, ele, opa, apertei errado, né? Será que para retweetar você tem que clicar 2 vezes, tá? Pá, né? Porque sem a opção, a primeira vez que você clica vai aparecer 3 opções, isso pode ser a opção que você comenta ou apenas retweeta. E eu falei para você, eu falei antes desse retweet, tá? Isso aqui foi em dezembro de 2019, em setembro eu falei, galera, fica ligado. O pessoal defender o cara. Agora aí estão se batendo, né? Tem que ter aí todo esse embate aí na justiça. Eu acho sensacional as reviravoltas. Eu não tenho nenhuma mágoa. Tô sumindo todas as mágoas, não tenho mágoas. Mas é legal você voltar no tempo e ver como as pessoas eram enganadas. É muito legal. TRE terá plantão para regularizar título de eleitor e distribuição de sorvete para jovens. Os caras são loucos para pegar os jovens. Lembra que eu falei? Tem pessoal que não gosta, fala, não, tem que ter o voto obrigatório. Tem que ter nada. O jovem às vezes não tem cabeça para votar, às vezes ele faz, um professor aí, doutrinador faz a cabeça dele e o pessoal quer que vai. E lembre-se, toda vez que o Estado chega para você e te oferece um sorvete, né, como foi acho que um ex-prefeito de Nova York oferecendo hambúrguer e fritas, né, pro povo para fazer certa coisa, tenha desconfiança, tá? Tenha desconfiança. Aquela ratoeira maravilhosa, com aquele queijo suculento lá, com certeza uma armadilha. Sede do PSB na zona sul de São Paulo é invadida e documentos são furtados. E começa a guerra. Isso aqui pra mim é guerra política, né? Então, esse negócio de invadir logo uma sede do PSB, talvez eles entraram pra ver se acha algum documento pra fazer uns vazamentos e atacar, né, os seus opositores. Tudo bem legal isso aqui, hein? Emoção. Ex-deputado Jorge Santos grava vídeo vestido como drag queen após 18 anos no armário, né? Ele até teve um nome aí que ele colocou. Todo bom conservador tem uma quitara reprimida, se chamou de quitara, tá? Era esse o conservador idolatrado pelos patriotas brasileiros aqui? Era esse cara mesmo. Cadê a família Bolsonaro? Estão sabendo? Ele não era o ícone do conservadorismo? Quem mais só veio ler os comentários zoando, né, o pessoal do Bolsonaro? Galera, é o seguinte, isso aqui foi muito engraçado. Esse cara, ele teve vários crimes e problemas lá. Acho que foi um dos primeiros aí a ser... Sou brasileiro é fogo. Foi caçado, tá? Um monte de problema. E o pessoal da direita aqui, ao invés de se afastar, vai lá e abraçava o cara, meu. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Conservadorismo do Brasil é complicado. Biden chama Japão e Índia de xenofóbicos e os compara a Rússia e China, tá? Aí lá vê o Biden falando que eles têm que ter os migrantes que dão força ao país. Pelo amor de Deus, Biden. O Biden é muito, muito ruim, cara. Criticando o Japão e a Índia. A Índia tem muita gente, cara. Né? O Japão tá tendo problema de natalidade, tem problema sério, tá? Sério, que até deixei de falar no outro vídeo, mas é muito importante essa causa aí, tá? E aí ele se compara com a Rússia e a China, não tem nada a ver, a China odeia o Japão, né? A China briga com a Índia, inclusive, ó, o que aconteceu com o TikTok na Índia após o país proibir a plataforma, o que acontece, né? É muito interessante essa relação Índia e China, que ambas nações são do BRICS, e eles saem no tapa, é por isso que eu acho que às vezes os Estados Unidos realmente acredita que o BRICS pode ser, vamos dizer assim, quebrado, né? Mas a Índia, por mais que briga com a China, teve aí esse banimento do TikTok, tá? Eu acho que não existe ainda, né, toda uma união, tá? Petro, presidente da Colômbia, rompe relações diplomáticas com Israel. Não seria diferente, inclusive tem vários influenciadores americanos que eu sigo e gosto bastante até, que os caras, eles tomam um lado, tá? Eles tomam um lado que eu, sinceramente, não acho muito legal, né? Porque hoje o mundo é dividido pelas esquerdas. Ao invés da pessoa ficar, vamos dizer, isenta disso aí, os caras pulam para ser Rousseff, pula para ser, vamos dizer, Ucranete, enfim, eu não acho legal isso aí. Mas o Petro não seria diferente, o cara é pura esquerda, brother do Lula. Segunda morte de denunciante da Boeing em 2 meses. Tá meio mal escrito, né? Parece que o cara morreu 2 vezes, mas o que acontece, né? Após perder o emprego em 2023 por denunciar falhas, o Joshua Dean sucumbe repentinamente por infecção. Estranho, né? Segunda morte, um cara falou, morreu, aí chega o outro, morre também, não é coisa meio louca? O mundo tem teoria da conspiração em todo lado, hein? Estados Unidos pede que China e Rússia não utilizem IA para controlar armas nucleares. Estados Unidos é pedindo. Duvido que a China e a Rússia vão fazer isso aí. Mas ele pede, os Estados Unidos pede, né? Lembrando, tem um vídeo exclusivo aí, não deixe de assistir. Eu sei que o pessoal do Patreon às vezes não recebe o e-mail, mas não tem problema.
entra na página do Patreon que você fez o seu membership e tá lá o vídeo para você assistir, sem problema. Então eu aviso sempre aqui, tá? Vocês não vão ficar sem. E vou só lembrar, eu coloco aí o finalzinho, um trecho desse vídeo aí. 1 minuto, você vai ver o que tem, 1h12. E o vídeo não tá tão completo, 1h12 pra gente fazer a iniciação aí de todos os detalhes. São temas que a gente já falou em vídeo fechado, mas vão ser mais completos daqui pra frente. E vou intercalar, tá? O canal não é de teoria da conspiração, mas o pessoal gosta muito, tá? E às vezes é interessante você saber o que a grande elite acredita, tá? É bom você saber da realidade do mundo, porque tem muita coisa que é real, tá? Por mais que você não acredite, os caras acreditam e fazem esse tipo de coisa. E aí você pode ter aí vamos dizer assim, um vislumbre do que os caras planejam para a humanidade, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho, espero que esteja tudo ok com vocês. Amanhã tem vídeo à noite, também sexta-noite, deixa o final de semana aí bem informado, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Muito obrigado pela visita, pelo carinho, a gente se fala em breve, muito obrigado, até mais. Repito, eu não acredito nessas coisas, mas eles acreditam. E o que é dito? Teoria da conspiração, toma aqui para isso. Ele, Darwin, pessoal, fazia esses rituais que eu estou falando, com drogas, e esses caras escutavam coisas, eles tinham contato com esses seres, essas entidades que eles chamavam, acho que The One. O Galton, ele viu o DNA, ele escreveu que viu o Double Helix, ele viu a forma do DNA. Ele fazia essas reuniões com entidades, então eles viam sobre DNA, viram computadores, viram as bombas atômicas, isótopos, nêutrons se chocando, fusão. Quando eles saíam desses rituais, eles se reuniam com outros cientistas. E aí, fora de ritual, eles falavam: então, galera, a gente acha que você pegar o isótopo tal e pegar e jogar o nêutron se chocando com ele, acontece tal coisa. Provavelmente existe um DNA. É mais ou menos o que o Demócrito fez. Os caras falavam sobre coisas antes das coisas saírem, sem um mínimo tipo de equipamento, pensar se existia essas coisas.